pochete, barriga de cerveja, aquele buchinho estufado, o nome muda de região para região, mas o incômodo é o mesmo. Olá pessoal, meu nome é Kesley Chayara, para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou consultora de bem-estar e saúde, e assim, você já viu ou talvez já até sentiu aquela frustração de fazer dieta, treinar, tomar chá, usar remédio e mesmo assim a barriga continua ali, ó, firme e forte. Eu também já passei por isso e vi centenas de mulheres que eu atendi e ajudei nos últimos anos que passaram pela essa mesma frustração e eu entendi ali por experiência e com muito estudo que o problema não era falta de esforço, era outra coisa que quase ninguém fala. Mas nos próximos segundos eu vou estar te revelando o que realmente acontece dentro do nosso corpo e por que só fechar a boca, só fazer dieta nunca vai ser suficiente para secar a gordura de verdade. E se você ficar aqui comigo até o final, eu vou te liberar um guia prático, passo a passo, de como acelerar esse processo de um jeito assim, totalmente inteligente e sem precisar sofrer tanto, ter aquele emagrecimento feliz. Então vamos por partes, afinal, o que é gordura corporal? Gente, põe na sua cabeça que a gordura ela não é a nossa inimiga. Pelo contrário, biologicamente falando, ela é um órgão vivo. Exatamente, eu não sei se você sabia disso, mas ela é um órgão vivo. Ela armazena energia, protege nossos órgãos, regula a temperatura corporal e até produz hormônios como testosterona no homem e progesterona na mulher. Ou seja, se você não tivesse gordura no corpo, você nem desejo sexual teria. Curiosidades à parte, tá? Mas como tudo na vida, o excesso sempre desequilibra o sistema. Quando a gente acumula gordura demais, especialmente na barriga, isso pode ser ali o início de problemas crônicos de saúde, como diabetes, resistência à insulina e também inflamações ali silenciosas. Dito isso, a gordura na barriga em excesso ela é um dos principais sinais de que seu corpo está entrando em alerta vermelho. Para simplificar, a gordura é como se fosse a poupança do seu corpo. Então, primeiro, ela guarda energia ali por acaso de falta, de comida, e segundo, também ajuda ali a proteger os nossos órgãos. Então, ela participa do controle da fome, da temperatura do corpo. Ela é bem importante. Só que quando essa gordura ela vai acumulando, ela se torna excesso demais, principalmente aquela que fica ali em volta dos nossos órgãos, chamado gordura visceral. Se você não sabe o que é essa gordura, tem um vídeo aqui no canal explicando isso, o corpo entende que tem algo errado, e de fato tem. Ele começa a ficar inflamado mesmo sem você perceber. E essa inflamação silenciosa se torna ali uma bagunça. Deixa o corpo mais resistente à insulina, que é o hormônio que controla o açúcar no sangue, diminui ali também a produção de hormônios bem importantes no nosso corpo e até desregula o jeito que o cérebro controla a fome e o gasto de energia. Então é como se o corpo entrasse em modo de emergência completo. E aí quanto mais inflamado, mais difícil é emagrecer e mais fácil é de engordar, mesmo fazendo dieta ou tomando remédio. Quer ver? Você já reparou que tem gente que se mata fazendo dieta, toma remédio e parece que quanto mais tenta, mais o corpo segura a gordura? Assim, a pessoa nunca consegue um resultado? É como tentar apagar fogo de um incêndio jogando gasolina lá em cima. Por isso que o excesso de gordura, principalmente na barriga, nunca foi só questão de estética, por isso que é uma doença. É um sinal de alerta que pode abrir a porta para diversas outras doenças como diabetes tipo 2, pressão alta, problemas no coração, queda de imunidade e até envelhecimento precoce. Então, obesidade não é brincadeira. E aí fica uma pergunta, se o seu corpo está inflamado e desnutrido por dentro, será mesmo que só comer menos ou usar um remédio para consertar tudo vai funcionar? Será que é isso mesmo que você está precisando? Quando você simplesmente corta calorias ou usa remédios para forçar o emagrecimento, o corpo entende que você tem perigo e não querendo emagrecer. Ele ativa ali mecanismos de defesa, então ele reduz o metabolismo, aumenta o armazenamento de gordura e gera aquela fome descontrolada, sabe? E aí o que acontece? Você perde músculo e não gordura. O cérebro ele interpreta a restrição como uma ameaça. O resultado disso, ele aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele ativa mais o armazenamento de gordura e o mais grave de tudo, sem nutrientes essenciais, seu corpo ele entra em modo de sobrevivência, que é o que a gente está falando aqui, né? Então isso vai prejudicar todo o seu humor, sua energia, a sua disciplina. Já parou para pensar que talvez seu corpo não esteja ali te sabotando? Ele só está tentando te proteger, te manter vivo? Então assim, isso aqui não é na minha cabeça. A neurociência ela mostra que o excesso de gordura altera ali circuitos de recompensa no cérebro, ou seja, você passa a buscar mais comida não por necessidade, mas simplesmente por ansiedade, tédio ou frustração. Então é um ciclo que ele vai muito além da força de vontade. Talvez de fato tenha um vilão ali por trás de tudo isso.
E a gente vai entender juntos aqui. Vamos lá, vamos com calma. Muito perceptível hoje que a gente vive em uma era de abundância de comida, mas a escassez de nutrientes é gigantesca. A maioria das pessoas hoje sofre de algo chamado desnutrição oculta. Parece saudável por fora ali, toda bonitinha, mas por dentro tá cheia de deficiência nutricional por dentro. E assim, não é à toa que a gente vê pessoas obesas com anemia e pessoas magras com colesterol alto. Visivelmente falando, parece não fazer nem sentido, né? Mas a deficiência de proteínas, vitaminas, minerais essenciais causa isso. Então, sem essa base bioquímica e fisiológica funcionando, não adianta querer fazer o corpo derreter gordura. É como tentar fazer um bolo sem farinha, sem fermento ou sem ovo. Você pode até tentar colocar no forno, mas assim, não vai crescer, né? Não vai ficar pronto esse bolo. Então, assim, falta o essencial. Com o corpo é a mesma coisa. Sem matéria-prima certa, ele não queima gordura, não gera energia, não equilibra o hormônio. Ele tá ali assim, ó, com essa desnutrição e ela vai ficando mais visível quando você começa a ter sintomas como fadiga crônica, ansiedade, dificuldade de concentração, cabelos fracos, unhas fracas, quebradiças, desejo incontrolável por açúcar. Tudo isso hoje em dia é comum, mas não é normal sentir isso. Tudo isso são sintomas muito comuns da desnutrição oculta. Então assim, se o corpo não tem matéria-prima para funcionar, quem dirá para queimar gordura? Nosso corpo ele é muito perfeito, ele funciona da melhor forma possível, mas a gente precisa dar material para ele fazer isso. Nos dias de hoje, com a qualidade dos alimentos cada vez mais pobres, suplementar virou necessidade, não é luxo mais. E quando eu digo pobre, é nutricionalmente falando. Eu não estou falando aqui de tomar qualquer coisa aleatória, não, nada disso. Mas de uma estratégia inteligente que devolva ao corpo o que ele realmente precisa para reativar ali o metabolismo e liberar gordura de forma natural. E assim, é aqui que entra a nutrição inteligente. A suplementação ela não é sobre exagerar, na verdade é sobre preencher as lacunas que a alimentação moderna está deixando. Tem anos que nós estamos falando dessa inclusão necessária da nutrição. Esse vídeo aqui do programa do bem-estar mostra isso, os médicos já recomendando isso na nossa alimentação. E diversos estudos mostram que uma suplementação adequada pode melhorar a função metabólica, equilibrar ali os hormônios e acelerar a queima de gordura, porque um corpo equilibrado ele funciona perfeitamente, de uma maneira segura e sustentável. Então, se seu corpo está inflamado, desnutrido e seu cérebro programado para economizar energia, você não vai emagrecer, mulher. Olha, quantas dietas você vai ter que precisar tentar para perceber que o caminho não é comer menos, mas é nutrir mais e melhor. Quantas? E talvez você já esteja pensando, mas isso deve ser caro, se enchendo de desculpa. E a real é que investir em nutrição inteligente custa muito menos do que gastar com alimentos vazios, como pizzas, sanduíches, saídas no final de semana e economizar no futuro de remédios, tratamentos, doenças que poderia ter evitados agora, ainda hoje, você vai gastar no futuro. Então, nutrir seu corpo hoje ele é como cuidar de uma casa. Você deixaria a sua casa cheia de infiltração só porque você não vê o problema todo dia? Só porque não tá chovendo e você não tá vendo, você não vai cuidar disso. Cuidar do corpo é igual. A suplementação é a manutenção que impede pequenos problemas de virar grandes, gigantescas dores. Agora, imagina acordar se sentindo leve, com energia de sobra, confiança ali com seu corpo, sem precisar viver de dietas malucas ou remédios arriscados. Já imaginou isso? É isso que a nutrição inteligente ela constrói, um corpo que trabalha a seu favor para ele ter um bom funcionamento. E olha, se isso fez sentido para você e você quer cuidar do seu corpo de uma forma segura e estratégica, no link aqui da descrição eu deixei acesso direto a produtos e soluções que realmente recomendo, assim, que eu uso há 15 anos e vai potencializar muito seu processo. E antes de sair do vídeo, deixa aqui nos comentários o que mais te incomoda em ter barriga em excesso? É o espelho? É a roupa? O que é? Ou se preferir, qual que é a sua meta? Em quantos meses você quer ver a diferença? Eu leio tudo e respondo pessoalmente. E aqui, claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveita para maratonar os outros vídeos que eu deixei aqui nesse canal recomendados para você. Vão te agregar muito no seu processo de transformação. Aqui é espaço para quem quer transformar o corpo e a vida com consciência, liberdade e saúde de verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Você mais que ontem sempre.